Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos função afim. Questão 1. Determine os zeros das funções a seguir. Determinar zero de uma função significa determinar o valor de x que anula essa função. Ou seja, vamos substituir o y por zero, transformando a função em uma equação. O 2 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. O 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. Então, x é igual a menos 2/5. Na letrinha B, vamos iniciar igualando a função a zero. Menos 2x igual a zero. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O zero é neutro, ele não precisa vir precedido de sinais. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 0 divididos por 2 é igual a zero. Na letra C, x meios mais 4 é igual a zero. Passando 4 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. O 2 está dividindo no primeiro membro o x. Então, ele passa para o segundo membro multiplicando 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Número 2, classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. A função será crescente se o coeficiente a for positivo. Quem é o coeficiente a? É o número que acompanha a letrinha x. E ela será decrescente se o a for negativo. Então, y é igual a 4x mais 6. Essa é uma função crescente. 4x, o 4 ele é positivo. F de x igual a menos x mais 10. Função decrescente. Menos x, o coeficiente de x é negativo. Letra C, nós temos que preparar a função. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 4, 2x vezes 2, 4x. E 2 elevados ao quadrado, 4. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 1, 2x. Mais o quadrado do segundo termo. Eliminando parênteses, negativo antes de parênteses, eu troco todos os sinais. Onde tem mais, eu coloco menos. Onde tem menos, eu coloco mais. Agrupando os termos semelhantes. X ao quadrado menos x ao quadrado são opostos, se anulam. 4x mais 2x, 6x. 4 menos 1, 3. Então, y é igual a 6x mais 3. Função crescente. O coeficiente de x é o 6. Ele é positivo. Questão 3, dada a função f de x igual a 3x mais 5, determine f de 0. Onde tem a letrinha x, nós vamos substituir por 0. 3 vezes 0, 0. 0 mais 5 é igual a 5. F de 1. Onde tem a letrinha x, nós vamos substituir por 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 5 é igual a 8. Então, quando x for 1, o y será igual a 8. F de menos 2, onde tem a letrinha x, nós vamos substituir por menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. Questão 4, determine os zeros ou raízes da função. Igualando a letrinha A a zero, 4x menos 8 é igual a zero. O 8 está subtraindo, ele passa para o segundo membro somando. Ele é negativo, ele passa positivo. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 8 divididos por 4 é igual a 2. A letra B, menos 2x menos 20 é igual a zero. O 20 é negativo, ele passa para o segundo membro positivo. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais, onde tem mais eu coloco menos.
O 2 está multiplicando. Ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 20 divididos por 2 é igual a 10. Na letra C, 8x mais 10 igual a 0. O 10 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Podemos simplificar a fração dividindo toda por 2. 10 divididos por 2 é 5. 8 divididos por 2 é 4. Então, x é igual a menos 5 quartos. Questão 5, classifique as funções como função afim, linear, identidade ou constante. A função afim é a função completa, escrita na forma y igual a ax mais b. A função linear, ela não tem o coeficiente b, então y igual a ax. A função identidade, ela é um tipo especial de função linear. Y é igual a x. Nessa função, o coeficiente a vale 1. E a função constante, y é igual a b. Então, f de x igual a 2x mais 8, função afim. F de x igual a 3x é uma função linear. F de x igual a x, função identidade. F de x igual a menos 4x mais 9 é um exemplo de função afim. F de x igual a 12, função constante. F de x igual a menos 17x, função linear. F de x igual a menos 3, função constante. F de x igual a 8 mais 5x, função afim. Questão 6. Classifique as funções como crescente, decrescente ou constante. Y igual a 3x mais 8, função crescente. 3x, coeficiente de x é positivo, 3 é positivo, função crescente. F de x igual a menos 10 mais 6x, função crescente. Então, aí o coeficiente A é 6, ele é positivo, função crescente. F de x igual a menos 2x mais 9, função decrescente. Menos 2x, coeficiente de x é negativo. F de x igual a 7, função constante. Essa função não tem a variável x. H de x igual a menos 3 mais 7x, função crescente. 7x, o 7 é positivo. G de x igual a menos 6x mais 18, função decrescente. Menos 6x, o 6 ele é negativo. Então, aí nós temos uma função decrescente. Calcule a raiz ou zero das funções. Letra A, igualando a zero, 3x mais 12 igual a zero. 12 positivo passa para o segundo membro negativo. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 12 divididos por 3 é igual a 4. X igual a menos 4. Na letrinha B, igualando a zero, menos 10 mais 60x é igual a zero. O 10 está subtraindo, ele passa para o segundo membro, somando. 60 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Podemos simplificar, 10 e 60 são divisíveis por 10. 10 divididos por 10 é 1. 60 divididos por 10 é 6. Então, x é igual a 1/6. Na letrinha C, menos 2x mais 9 é igual a 0. O 9 positivo passa para o segundo membro negativo. Multiplicando por menos 1, onde tem menos, nós escrevemos mais. O 2 está multiplicando. Ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Então, x é igual a 9/2. Na letrinha D, 7x menos 28 é igual a 0. 28 está subtraindo, ele passa para o segundo membro somando. O 7 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 28 divididos por 7, 4. X é igual a 4. Letra E, menos 35 mais 7x é igual a 0. O 35, ele está subtraindo, ele é negativo, ele passa para o segundo membro
somando, positivo. O 7 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 35 divididos por 7 é igual a 5. X igual a 5. Letra F, menos 6x mais 18 igual a 0. 18 positivo passa para o segundo membro negativo. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu escrevo mais. O 6 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 18 divididos por 6, 3. X igual a 3. Faça o gráfico das funções abaixo. Então, vamos recordar. Primeiro passo, encontrar a raiz. 3x mais 12 é igual a 0. O 12 positivo passa para o segundo membro negativo. O 13 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 12 divididos por 3 é igual a 4. Segundo passo, o coeficiente B. Coeficiente B vale 12. Então, vamos recordar. Observações. A raiz é o ponto em que a reta corta o eixo X. O coeficiente B é o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, no eixo X, nós vamos marcar a abscissa menos 4. No eixo Y, a abscissa 12. Unindo esses pontos, nós temos a reta da função f de x igual a 3x mais 12. Vocês podem perceber que eu fiz um gráfico contando de 2 em 2. Eu posso usar esse padrão, mas a mesma distância que eu deixo no eixo x, eu tenho que deixar também no eixo y. Na letrinha B, primeiro, a raiz. Menos 2x mais 6 igual a 0. O 6 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 6 divididos por 2 é igual a 3. Segundo passo, o coeficiente B. Nessa função, o coeficiente B vale 6. E terceiro passo, construir o gráfico, onde no eixo X nós vamos marcar a abscissa 3 e no eixo Y a ordenada 6. Unindo esses pontos, nós temos o gráfico da função menos 2x mais 6. Na letrinha C, primeiro passo é encontrar a raiz. Menos 2x mais 9 é igual a 0. O 9 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 9 divididos por 2 é igual a 4,5. Vamos deixar na forma decimal para facilitar a localização na reta. Segundo passo, o coeficiente B. Nessa função, o B vale 9. Terceiro passo, construir o gráfico da função. No eixo X, vamos marcar 4,5, que é o ponto que está entre 4 e 5. No eixo Y, vamos marcar a ordenada 9. Unindo os pontos, nós temos o gráfico da função. F de x igual a menos 2x mais 9. Letrinha D, primeiro passo, a raiz da função. 3x menos 12 igual a 0. O 12 negativo passa para o segundo membro positivo. O 13 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 12 divididos por 3 é igual a 4. Segundo passo, o coeficiente B. É o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, B é igual a menos 12. Construindo o gráfico da função, vamos marcar no eixo X a abscissa 4, no eixo Y a ordenada menos 12. Unindo os pontos, nós temos o gráfico da função f de x igual a 3x menos 12. Questão 9. Há algumas plantas que podem ser plantadas através de ramos, chamados de mudas, ao invés de ser plantadas por sementes. Admita que um ramo de 2 metros foi plantado e que cresce constantemente a 40 centímetros por ano. Calcule a altura dessa árvore em 5 anos.
Então, como que eu vou escrever a função? A função vai ser igual a 2 metros, que é a altura do ramo, mais 4 décimos vezes x. Por que 4 décimos se dá 40 centímetros? Se eu usei 2 metros, eu vou transformar 40 centímetros em metros. 40 centímetros equivale a 4 décimos de 1 metro. Em 5 anos, se x é o tempo, então após 5 anos, esse ramo terá qual altura? 4 décimos vezes 5 é igual a 2. 2 mais 2, 4. Então, ele terá 4 metros após 5 anos. O tempo em que a altura dessa árvore é de 2,5 metros. Então, agora eu tenho a altura. 2,5 é o valor de f de x. Então, onde tem f de x, eu substituo por 2,5. O 2 está somando. Ele passa para o segundo membro, subtraindo. 2,5 menos 2 é igual a meio. 4 décimos está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 5 décimos divididos por 4 décimos, 1 inteiro e 25 centésimos. Se eu dividir um ano, 12 meses, em 4 partes, cada parte representa 25 centésimos. Eu tenho que ter um inteiro. Então, 1 inteiro e 25 centésimos equivale a 1 ano e 3 meses. Considere a função f de r em r definida por f de x igual a 2x menos 8. Verifique se a função é crescente ou decrescente. O a é positivo, então a função é crescente. Letra B, qual é o zero da função? Igualando a zero, 2x é igual a 8. Então, 2x menos 8 é igual a zero. O 8 é negativo, ele passa para o segundo membro positivo. 2x é igual a 8. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 8 divididos por 2 é igual a 4. Então, a raiz da minha função é 4. E o ponto onde a função intercepta o eixo y é exatamente o ponto B. B é igual a menos 8. Construindo o gráfico da função, vamos marcar o 4 do eixo x e o menos 8 do eixo y. Unindo os pontos, nós temos a reta da função, f de x igual a 2x menos 8. E assim nós concluímos a correção de mais uma sequência de atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.